Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Aqui é o Daniel. Tudo bem? Se estiverem me ouvindo, se alguém puder colocar no chat ali, está conseguindo me ouvir e me ver. Oi, Juliana, tudo bem? Bom dia, sejam todos bem-vindos. A gente já está aqui em 21 pessoas. Obrigado, Luiz, Matheus. É um prazer estar conversando com todos vocês aqui, nossos amigos, parceiros, colegas, clientes. Tem tantas pessoas queridas aqui entre nós, né? Se você quiser colocar o seu nome, colocar de qual laboratório você faz parte. Eu sou o Daniel aqui da Biver Comunicação, agência de marketing especializada em indústria química, laboratórios ambientais e clínicos. Esse é o primeiro webinar de um programa de treinamentos que vai acontecer todas as terças-feiras do último mês. Então, os próximos vão acontecer 30 de agosto, 27 de setembro, 25 de outubro e 29 de novembro. Nós vamos falar sobre muita coisa relacionada a laboratório, serão treinamentos gratuitos, né, com certificado. Vamos falar sobre a parte jurídica do laboratório, marketing, atendimento, radioatividade, sistema, tudo que interessa a laboratórios aí, né? A gente sabe que cada dia mais a gente vive em um setor que cada dia é mais competitivo, então capacitação e treinamento é uma questão muito importante. Mas sem mais delongas, 11h01, eu vou falar só, oi Alisson, Felipe, só as regras gerais aqui para o bom convívio nosso entre o webinar, né, manter a sua câmera e seu microfone fechado, para o bem da conexão entre nós. As dúvidas ao longo da apresentação, pode mandar aqui no chat, que eu vou direcionando junto com a Camila. A nossa convidada de hoje, né, é a Camila, lá do laboratório GLP de São Paulo, lá de Piracicaba. Então, nós vamos sair aqui do centro de Blumenau. Oi, Arlete, tudo bem? Da Ecolab. Aqui do centro de Blumenau, e vamos lá para São Paulo, para Piracicaba, para conversar com a Camila. A Camila, que é engenheira ambiental e de segurança do trabalho também, e é especialista em radioatividade. O GLP Laboratórios é o maior laboratório radiométrico do Brasil e tem muito a nos ensinar aqui hoje sobre um tema que ainda é um pouco desconhecido. Camila, se você já quiser abrir sua câmera, pode abrir. Eu não estou te vendo aqui. Tudo bem, Camila? Bem-vinda. Obrigado. Obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui conosco. Vocês podem fixar a câmera da Camila, a imagem da Camila ali no botãozinho. A partir de agora é com ela. O tema é muito bom, muito bacana. Aproveitem e contem com o GLP e com a Biver também. Bom treinamento, Camila. Obrigada, Daniel. Obrigada, pessoal. Primeiramente, queria só checar se todo mundo está me ouvindo e me vendo. Eu estou de fone, às vezes o fone dá, né, umas falhadas. Se alguém não me ouvir, me dá um sinal aí no chat. Primeiramente, queria agradecer o convite do pessoal da Biver. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Confesso que eu pensei no início, eu falei, nossa, acho que ninguém vai ter muito interesse nessa palestra. Mas daí, conversando com o Daniel, por esses dias, Daniel, eu falei, ou o pessoal está interessado, né, assim, gosta do assunto, né, ou assim, é uma coisa tão doida, uma coisa tão assustadora, que acaba causando curiosidade. Mas, de qualquer forma, a gente vai descobrir aí no decorrer da nossa conversa. E é isso, vamos começar. Como o Daniel falou, vocês podem ir colocando, né, dúvidas e comentários conforme forem surgindo, mas, assim, a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo inicial, vocês conhecerem, né, sobre a gente, e daí mais detalhes, né, casos específicos, alguma coisa mais detalhada, a gente fica à disposição para estar conversando também fora, né, daqui do espaço hoje da apresentação. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu selecionar aqui. Prontinho. Vou colocar aqui. Bom, agora estou compartilhando, não consigo mais ver nada, então qualquer coisa, por favor, Daniel, você vai me sinalizando aí. Claro, digo sim.
Dúvidas Então, podem colocando no chat que a gente vai conversando aqui. Vou colocar o pointer aqui, então vamos seguir. Bom, para quem não conhece, né, o GLP, eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha nossa. A gente está localizado aqui em Piracicaba, no interior de São Paulo. Eu sou a Camila, hoje estou à frente da gestão executiva e também comercial. Vou falar um pouquinho, né, sobre a gente, bem rapidinho. Depois a gente vai entrar no tema radioatividade, vou apresentar alguns conceitos para vocês. E depois, eu acho que a parte que mais interessa aí para todo mundo da área de laboratório, a questão das exigências legais. A gente teve bastante mudança do ano passado para cá, então eu acho que vai ser bem bacana da gente conversar sobre isso. Então, assim, a gente iniciou em 2015, nosso CNPJ, vamos dizer assim, na cidade de Águas de São Pedro, não sei se o pessoal conhece, mas é uma cidadezinha bem pequenininha, aqui próximo de Piracicaba. A gente começou por questões, né, de lá, de praticidade, né, na época eu não trabalhava lá ainda, e praticidade de moradia, né, já é uma cidade turística, mas que tem a questão de águas minerais, né, fontes lá de águas, então tinha uma questão também técnica. Então, começamos e há aproximadamente 2 anos, esse ano a gente vai fazer, a gente está aqui em Piracicaba por conta de logística, rotas e estrutura, a gente aumentou bastante. Então, hoje a gente está numa área maior aqui. A gente foi o primeiro laboratório especializado em análises na área de radioatividade privado. Até então, antes da gente existir, antes da gente nascer, as análises de radioatividade, alfa e beta total, principalmente, eram feitas por outros laboratórios ambientais e também por órgãos públicos que a gente sabia que tinha uma deficiência, né, no atendimento de prazo, acreditação, qualidade. Então, assim, essa foi a motivação racional, vamos dizer assim, né, para montar o GLP. Mas eu acho que o principal motor aí, propulsor para isso foi a paixão e o interesse pela questão técnica que a radioatividade envolve. Eu não trabalhava aqui ainda antes, mas, né, a nossa vida aí vai passando por uns caminhos e, assim, eu sempre fui apaixonada na especialização, na graduação trabalhei, né, estudei bastante, e, assim, é um tema que, assim, a gente ama mesmo que faz, e eu acho que é por isso que a gente está sendo uma referência aí hoje no mercado, né, nesse tópico. Então, assim, de modo geral, né, nossos diferenciais, para quem já conhece, não sei se o pessoal que está aqui hoje já é cliente nosso ou não, mas, assim, a gente trabalha com qualidade, então a gente tem equipe técnica formada por profissionais, né, que possuem certificado pela CNEM, para trabalhar na área de proteção radiológica, a gente precisa ter curso, né, tirar uma documentação lá com a CNEM. A gente trabalha também com preços e prazos reduzidos, acho que prazo, principalmente, é o nosso diferencial. E a gente tem uma aula inovadora, nós somos pioneiros na implantação de diversos métodos acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação, né, o INETRO, aqui no Brasil. Então, por exemplo, rádio 226, 228, trítio em água, urânio 238, tório 232, entre outros. Existem vários ensaios que a gente faz aí de forma exclusiva hoje no mercado. Não que haja uma demanda muito grande ainda, mas por questões técnicas e de inovação também. Então, hoje a gente tem o maior e mais completo escopo, né, de ensaios radiométricos acreditados, inclusive, após bastante conversa e diálogo com o pessoal do INETRO, a gente tem hoje um item, né, no escopo que é para radiações ionizantes, e até então, esse tipo de ensaio ficava, acho que dentro de ensaios químicos, não era um item específico. Hoje a gente conseguiu fazer essa mudança junto com eles. E também um item importante é a qualidade assegurada através de participações em ensaios de proficiência nacionais e internacionais. Isso
É um grande diferencial nosso, uma coisa que a gente investe, o pessoal do laboratório aqui sabe que não é barato, não é legal, mas a gente tem trabalhado bastante para conseguir esses resultados satisfatórios nesses ensaios de proficiência, porque a gente sabe que realmente é um diferencial que comprova a qualidade. Falando nela, né, em qualidade, a gente colocou aqui o nosso CRL, se vocês quiserem consultar. E também eu acho que vale comentar que a gente é uma instalação licenciada pela CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Isso é um detalhe muito importante para quem trabalha com radioatividade, é bem complexo de conseguir essa licença, mas é uma exigência também, então a gente trabalhou duro para conseguir essa licença, e para mantê-la também trabalhamos diariamente. Aqui um pouquinho, né, só um exemplo aí de imagens de ensaios de proficiência satisfatórios que a gente tem, já precisamos até atualizar, porque saiu já a última rodada agora do IRT, aqui da CNEM no Brasil, mas a gente participa nacionais e internacionais, então todo semestre tem alguma rodada que a gente está participando para garantir intercomparação, qualidade, né, para ver se tem algum ajuste. Isso é importante, pessoal, porque assim, como a gente trabalha muito, né, de forma pioneira, como eu comentei, isso garante que a gente está dentro dos padrões, né, a gente, o GLP que faz, mas assim, a gente tem essa intercomparação justamente para comprovar que o GLP faz e faz com qualidade. Um pouquinho da nossa estrutura, eu acho que, assim, uma das coisas que né, os sócios aqui têm bastante em mente é a questão de investimento. Sabemos as dificuldades hoje no Brasil de montar um laboratório, de manter uma estrutura boa, né? E a gente tem investido pesado aí para conseguir atender essas necessidades do mercado. Então, a gente trabalha hoje com vários equipamentos, como vocês podem ver aqui em algumas fotos, contadores proporcionais de fluxo gasoso, que são principalmente utilizados para determinações de alfa e beta total. A gente trabalha também com espectrometria gama, a gente tem um mercúrio, ai meu Deus, me fugiu o nome, mas esse aqui é o de germânio, perpúrio, é isso, e a gente tem um outro que é de iodeto de sódio, também, e trabalhamos com espectrometria alfa, não temos foto aqui, mas e os cintiladores líquidos, que também a gente faz análise, por exemplo, trítio, por cintilação líquida. Então, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa estrutura e também porque a gente consegue prazos interessantes, né, e bem rápidos, porque a gente tem uma estrutura bem equipada aí para conseguir atender essa demanda hoje. Então, assim, de modo geral, a gente consegue, né, tem um tempo analítico, mas assim, a gente trabalha para conseguir entregar bem rápido esses resultados para vocês. Bom, agora eu vou entrar na parte de conceitos, tá? Não trouxe muito detalhe, porque senão ia ficar muito maçante para vocês, mas antes da gente, eu acho que isso é o que pode trazer dúvidas, então eu quis colocar, mas assim, vamos falar de dois conceitos principais, que é a radiação, que está aqui no slide, e o próximo, radioatividade. Então, o que é radiação? Nada mais é do que um fenômeno físico de energia em movimento. Essa energia pode ser tanto a propagação de uma onda, quanto de uma partícula, entre um ponto e outro no espaço. Essa é a definição geral. Quando essa energia se propaga, tem uma interação com a matéria e com esses corpos que estão expostos a essa energia. E também acontece que, geralmente, né, na maioria dos casos, há uma deposição de uma determinada quantidade ou dose, esse termo é muito comum na radioatividade, num corpo, dependendo do tipo de radiação e do meio em que ela se propaga. Não sei se o pessoal aqui conhece essa figura, mas essa figura é o espectro. É um espectro que traz os vários comprimentos de onda e a intensidade energética deles. Então, basicamente, nós temos as radiações não ionizantes, que têm uma amplitude maior e, portanto, uma energia menor. Elas não possuem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo, mas elas podem quebrar moléculas e ligações químicas.
Por exemplo, micro-ondas, que a gente usa em casa. O micro-ondas, ele não altera a estrutura nuclear, né? Não mexe no núcleo dos átomos, mas ele consegue quebrar as moléculas e algumas ligações químicas, por exemplo, esquentando a comida que a gente vai comer. Infravermelho é a mesma coisa, ondas de rádio também é a mesma coisa, elas se propagam, mas elas não geram nenhuma alteração física nos corpos e, né, nos átomos ao redor. Quando a gente está falando de radiação ionizante, a gente tem uma baixa amplitude, porém alta energia. A amplitude é o lambda, né, que é essa medida entre as ondas, e a energia é essa vertical, que vamos dizer, então é a amplitude vertical. Qual que é a diferença? Como a energia é maior, esse tipo de radiação consegue arrancar elétrons de um átomo, produzindo pares de íons. Como isso ocorre? De duas formas. Então, através de partículas carregadas, por exemplo, alfa e beta, eu vou explicar um pouquinho para vocês mais para frente. Partículas não carregadas, que são os nêutrons, que ficam dentro do átomo junto com o próton e não tem carga. Ou ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, a radiação gama e os raios-x. Então, assim, essa é a principal diferença. Então, a gente sabe, o solar, né, tá aqui também, é um tipo de radiação, mas radiação não ionizante. Essas áreas, radiações não ionizantes, a gente não atua. O GLP consegue medir praticamente todos os isótopos de radiação ionizante, que eu vou explicar para vocês aqui no próximo slide. Então, assim, agora a gente entra em radioatividade. A gente falou um pouquinho sobre radiação, né, que é essa mudança, né, no nível de energia de um núcleo. Radioatividade nada mais é do que a desintegração espontânea de núcleos instáveis de um determinado elemento. Esse processo em que ele está instável, até ele chegar no estável, tem a emissão de partículas, podendo ser alfa ou beta. Então, libera-se uma partícula de dentro desse átomo, ou energia somente sem carga, que seria a radiação gama. Essa é a explicação mais simples, gente, de modo geral. Para exemplificar, então, a gente tem núcleos instáveis de uma mesma espécie, ou seja, o mesmo elemento químico, e de massas atômicas diferentes. Eles são chamados radioisótopos. Vou dar um exemplo para vocês: Césio-137 e Césio-134. Eles são da mesma espécie, o Césio, mas eles possuem massas atômicas diferentes, que seria o 134 e o 137. Então, eles são radioisótopos. Importante para a gente da área de laboratório. Às vezes o cliente fala assim, quero fazer análise de radioisótopos em água, ou radioatividade em água. Sem a definição de quais radioisótopos precisam ser analisados, a gente não consegue fazer. A gente precisa saber o que o cliente quer determinar, o que a gente precisa enxergar. O GLP vai fazer, provavelmente, mas assim, a gente precisa ter essa definição. Estou falando para vocês porque isso acontece muito. Então, assim, radioisótopos são as mesmas espécies com massas atômicas diferentes, ou seja, cargas diferentes. E para a busca desses núcleos instáveis, pessoal, é sempre chegar na estabilidade. Para fazer isso, como eu expliquei anteriormente, eles precisam perder energia. Quando a gente tem essa perda de energia, é o que a gente chama de número de emissões ou transformações em cada segundo, são as desintegrações. Essa taxa é denominada atividade da amostra. A unidade de medida internacional é o Becquerel, né? Uma homenagem a Henri Becquerel, que foi um dos precursores aí do estudo da radioatividade no mundo. Aqui é uma foto de uma rocha de urânio, que é o principal contribuinte no Brasil para níveis de radioatividade elevados.
em água ou em outros, né, corpos hídricos e solo, né, no ambiente de forma geral. E essa aqui é a série do Urânio 238, a série de decaimento. Eu coloquei aqui de forma bem visual e eu vou explicar para você de forma resumida, porque pode ser bem complexo esse estudo. Mas, basicamente, a gente tem o Urânio 238, que ele é a forma mais abundante desse radioisótopo, né, do elemento urânio. O radioisótopo mais comum é o 238. Então, ele é instável, geralmente a partir do número atômico 83 até 90, por aí, eles são núcleos instáveis. Então, eles precisam decair para a forma estável. Então, a gente tem o urânio 238, ele é um átomo instável, ele precisa chegar no átomo mais estável possível, que seria esse chumbo 206. Essa é a trajetória, ou seja, é a série de decaimento dele. Ele é o urânio 238, com 92 prótons, né, que é o elemento urânio. Ele decai, primeiramente, liberando uma partícula alfa do núcleo, então ele emite uma radioatividade alfa, e ele decai para tório 234. O tório 234 ainda é instável, ele emite uma partícula beta e decai para proactínio 234. Proactínio ainda é instável, emite outra partícula beta, cai para urânio 234. E assim por diante. Vocês podem observar que nessa série do urânio 238, a gente tem alguns radioisótopos conhecidos para a gente na área de laboratório, principalmente agora com a nova portaria 888 de potabilidade. Então, o que a gente tem? A gente tem tório 230, rádio 226, radônio 222, que mais? Chumbo 210, polônio 210. Todos esses, depois eu vou explicar para vocês, eles são exigidos quando a gente tem resultados de alfa e beta superiores ao VMP. Então, basicamente, pessoal, essa é a série de decaimento, é um exemplo de um núcleo instável que está decaindo para buscar a sua forma mais estável. Existem várias séries, né, de radioisótopos, e essa é uma das mais conhecidas, eu coloquei aqui de forma bem dinâmica e bem didática para vocês. Bom, agora eu vou entrar num tópico que eu acho que é o mais interessante para a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre a radioatividade ambiental. Como ela é formada, da onde a gente encontra. Ai, Camila, mas nunca teve radioatividade aqui nesse poço que eu monitoro, nunca apareceu, agora o GLP fez apareceu, ou então, ai, mas não teve nenhum derramamento, nenhuma contaminação, ai, apareceu. Esse assunto, eu queria que vocês memorizassem hoje, porque a gente tem acompanhado, né, esses trabalhos, né, pesquisa na área acadêmica, e é realmente uma coisa que acontece, e a gente vai ver um pouquinho por quê. Então, assim, a radioatividade ambiental, que seria a presença de radioisótopos no ambiente, ela é formada principalmente de duas formas. Por fontes artificiais de radioatividade, de isótopos artificiais, eu vou explicar para vocês no detalhe, mas também de fontes naturais, que eu acredito que aqui no Brasil seja a forma mais comum de acontecer, principalmente aqui para a gente que está monitorando, né, já tem tempo e já conhecemos aqui as questões geológicas do país. Vou falar um pouquinho sobre fontes naturais, como elas acontecem. Esse infográfico, ele é um resumo do Atlas Europeu de Radiação Natural. A gente traduziu ele para conseguir, né, apresentar aqui para o Brasil. Eu vou explicar mais ou menos de forma geral como esses radionúclidos estão presentes no ambiente e como eles contribuem para serem fontes naturais de exposição. Então, assim, começando por aqui, a gente tem radionúclidos terrestres em solos e rochas. Basicamente, como eu falei, o urânio, que a gente, né, mostrou a fotinho lá da rocha para vocês. Então, ele está presente nas rochas, continua lá presente em rocha e em solo que está próximo.
Ele vai ser absorvido por raízes, então ele vai entrar nessa cadeia alimentar, vamos dizer assim. Ele vai ser consumido por animais e para nós humanos, na forma de alimentos e bebidas. A gente vai ter a ingestão desses radionuclídeos presentes lá na rocha. Outro exemplo, radiação externa, a gente vai ter do ar os radionuclídeos, isso que eu estou falando, gente, tudo natural, tá? Tudo natural. Então, a gente vai ter inalação e ingestão. Na água, nós temos os radionuclídeos provavelmente presentes, advindos das rochas. Então, essa rocha de urânio, ela vai tendo uma solubilização, vamos dizer assim, esses radionuclídeos vão sendo liberados de forma lenta, muito lenta na água e nos sedimentos, e eles vão ficando presentes nesse ambiente. Eles vão serem absorvidos aí por plantas e animais aquáticos e vão entrar também na ingestão dos humanos. Outro exemplo, a gente vai ter os radionuclídeos cosmogênicos, eles são provenientes da formação, né, do planeta Terra. Então, eles são liberados na atmosfera de modo geral, como, por exemplo, trítio, carbono 14, berílio, e eles ficam disponíveis na forma gasosa e a gente faz a inalação. Outro assunto que está no momento aí internacionalmente está bem em alta é a questão do radônio, principalmente em medições indoor. Então, o radônio, sabe-se que hoje ele é a segunda maior causa de câncer de pulmão, depois do tabaco. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem legislação para monitoramento de radônio gasoso, nem indoor, ou no ambiente externo, de forma geral, mas isso eu acredito que é uma tendência que vai logo, logo ser solicitada. A gente faz também radônio, e ele, né, do ponto de vista de radioproteção, ele é um elemento importante de ser monitorado. Então, basicamente, pessoal, a gente tem como forma de entrada, né, de exposição humana, a gente tem a ingestão de alimentos e bebidas e a inalação desses radioisótopos naturais. Importante falar, como eu disse, a gente está sempre envolvido na área de pesquisa, né, e a gente tem contato, né, com a universidade, trabalhamos bastante aí na parte de atualização, congressos e, né, em pesquisa mesmo de trabalhos. Existe muito, assim, bem claro para o pessoal da pesquisa da área nuclear. Aqui no Brasil, a gente tem o aquífero Guarani, coloquei até uma foto dele aqui no mapa, então ele pega uma região muito grande do Brasil, incluindo o Sul, Sudeste, Minas, toda essa parte, e sabe-se que o aquífero Guarani apresenta teores excessivos de elementos radioativos, como, por exemplo, rádio e radônio. Foram feitos vários trabalhos, né, acadêmicos nesse aquífero, trazendo aqui alguns pontos importantes. A maioria dos poços monitorados possuíram potabilidade da água em relação aos isótopos de urânio 238 e 234. Alguns poços, teores de rádios 226, são superiores ao limite máximo estabelecido pela legislação internacional. E níveis elevados de radônio em poços também, mas desses poços de monitoramento não de água para consumo humano. Então, assim, a gente sabe que isso acontece, tá? Importante mencionar, eu acho que nesse momento, é que a gente tem feito um trabalho aí ao longo dessa jornada do GLP, principalmente de conscientização e de explicar um pouquinho, né, assim, até bem no detalhe para clientes, que a radioatividade, muitas vezes, na maioria das vezes, como eu disse no início, 80%, 90% dos casos, os resultados de alfa e beta total, principalmente acima de VMPs, são provenientes de radionuclídeos naturais. Não quer dizer que teve uma contaminação, mas
em águas subterrâneas, principalmente, que ficam ali mais expostas, né, às rochas, aos sedimentos, que, como eu expliquei, contribuem para valores elevados em radioatividade, por conta de rochas, né, de urânio, acabam apresentando resultados, sim, muitas vezes acima dos limites. É importante mencionar também que a sazonalidade das chuvas interfere bastante, então, em épocas de estiagem, a gente tem um histórico de resultados acima, né, de limites de codificação ou de limites aí, de VMPs, mas nada que seja assustador ou que seja alguma coisa proveniente de uma contaminação. Isso a gente sabe, né, pelos valores que vêm sendo apresentados. Então, a gente também acaba fazendo esse trabalho junto com os clientes de justificativa de resultado, né, e conversa sobre esses pontos. Vou falar um pouquinho agora sobre fontes artificiais. Acho que aqui no Brasil o pessoal tem trauma, né, o pessoal pensa em Goiânia, lá no acidente, vou falar também, mas assim, as fontes artificiais, elas contribuem para aumento dos níveis. A gente sabe que, se houver, né, uma contaminação por fonte artificial, os resultados são muitas vezes maiores do que fontes naturais. Então, a gente consegue medir isso pelos resultados que a gente vem observando aí, sabe se é uma contaminação ou se é algo natural. Provavelmente, né, a gente tem aí já um histórico do local, então a gente consegue ir trabalhando, né, e avaliando esses pontos. Mas, basicamente, fontes artificiais, elas provêm de ações antrópicas, né? Então, por exemplo, exposição direta, inalação de material radioativo, irradiação por materiais radioativos num depósito, ingestão de água e alimentos contaminados, a absorção e acúmulo de material radioativo por ruminantes, né, e acabam entrando na cadeia alimentar, e a gente tem a parte também de emissão atmosférica, então, lançamento de material radioativo por indústrias, né, ou, né, por gases, né, poluentes, e a entrada desses gases no ciclo da água e decaindo aí no solo. Então, essa é, resumidamente, a forma de fontes artificiais serem detectadas no ambiente. Falar um pouquinho de acidentes, né? A IAEA, que é o órgão internacional de energia nuclear, ela divide os acidentes por categorias. Então, a categoria, uma das principais, eu coloquei só duas aqui para exemplificar, mas a principal categoria são os acidentes envolvendo usinas de energia nuclear. Hoje tem-se mais de 40 registros. O mais conhecido, todo mundo deve conhecer aqui, foi o acidente de Chernobyl, tem até série no Netflix e tal, mas ele foi um acidente bem drástico, foram séries de erros atrás de erros, é um ponto muito negativo, assim, é uma marca que ficou até hoje na energia nuclear. Eu acho que a questão, né, as pessoas ainda têm trauma disso, é uma coisa, né, que foi bem complexa do ponto de vista de proteção radiológica. Ele ainda é o maior acidente nuclear da história. O problema lá foi Césio 137, assim como Goiânia, aconteceu em 86, lá na Ucrânia, e teve a explosão do núcleo do reator e a radiação foi liberada na forma de explosão. Então, isso impactou muito na gravidade do acidente. Esse césio, ele foi para a atmosfera, ele atingiu quilômetros de distância, e ele, até hoje, está presente no ambiente devido à meia-vida do césio, né, que é de 30 anos. Então, é uma área que dificilmente vai ser recuperada, e até hoje a população lá sofre as consequências desse acidente. Então, assim, é um marco bem triste para a história. Outro tipo de acidente é perda de fonte. A gente tem mais de 20 registros, né, pela IAEA.
lembrando que a CENEM, que é o órgão nacional, é obrigado a comunicar, né, internacionalmente qualquer tipo de acidente, então quem trabalha com proteção radiológica tem essa obrigação de fazer esse reporte, né. Então, assim, pessoal, em 86 a gente teve o acidente em Chernobyl, em 87 a gente teve o acidente lá em Goiânia, no Ferro Velho. Acredito que todo mundo aqui conhece, também foi Césio 137, foi classificado como acidente número 5, né, na escala internacional, que é de 0 a 7. O problema maior lá foi que nesse ferro velho foi encontrada uma cápsula do equipamento, e o pessoal abriu essa cápsula contendo alta atividade de Césio 137, e esse material, ele acabou contaminando todo o local, as pessoas, e levaram o pessoal do ferro velho, abriu essa cápsula, levou para casa, colocou na mesa, a criança teve contato, pôs no bolso, levou no ônibus, chegou na vigilância sanitária, entregou a cápsula. Então, assim, a falta de conhecimento na época contribuiu para a piora desse tipo de acidente. Então, hoje já tem, né, um histórico aí das consequências, né, desse acidente, e essa é uma das causas que o Brasil tem várias exigências internacionais para monitoramento de radionuclídeos, principalmente quando a gente está falando de exportação de alimentos, que a gente teve esse acidente aqui. O ponto positivo desses dois, né, eu sou uma pessoa muito positiva, eu gosto de tentar pegar o melhor de tudo, foi que o Brasil tornou-se referência na área de proteção radiológica. Os órgãos aprenderam muito com isso, de uma forma, né, assim, emergencial. Então, as legislações hoje ainda são provenientes dessa época, muitos estudos, muita evolução de lá para cá, mas, assim, foi uma forma, né, meio triste de se aprender, mas o Brasil até hoje é referência aí no mundo em relação à proteção radiológica por conta desses aprendizados lá do acidente de Goiânia. Uma consequência, né, que a gente teve aqui no Brasil desses dois acidentes, né, Chernobyl, por exemplo, tem histórico, o pessoal aí do Sul deve saber, não sei, mas, assim, tem histórico que a gente recebeu carne radioativa proveniente de Chernobyl, na verdade foi da Ucrânia, e daí passou para algum país da Europa, e da Europa trouxeram para o Brasil comprou essa carne, e depois foi evidenciado que ela estava contaminada com Césio 137, o pessoal da CENEM pegou. Outra questão foi leite radioativo. Isso aqui, pelo que eu sei, nas entrelinhas ainda está estocado, mas foi um leite em pó proveniente também lá de Chernobyl, que o Brasil acabou comprando e depois foi detectado também presença de radioatividade. Isso, pelo que eu sei, até hoje está lá parado. Então, são notícias aí atualizadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as exigências legais, né, em relação à radioatividade, em água, principalmente, hoje a gente vai falar. Então, assim, eu expliquei um pouquinho lá sobre a interação do ambiente, né, com esses radioisótopos, e hoje a gente sabe da importância de se monitorar principalmente a radioatividade no ar, né, porque eles podem estar presentes na forma gasosa também, e a gente acabar inalando esses radionuclídeos, como, por exemplo, o radônio. Nas águas, que é o tópico do assunto hoje, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe. Nos solos e sedimentos, envolvendo aí a parte rochosa, né, está exposto, e também na cadeia alimentar, como eu mostrei, né, por exemplo, a carne radioativa, leite, né, que acabou tendo essa exposição também, e a gente sabe que é importante fazer esse monitoramento. Então, a gente também trabalha com esse tipo de matriz aqui hoje no GLP. Mas, falando em água, eu vou
passar para vocês rapidinho o histórico da radioatividade em águas aqui no Brasil. Não sei se o pessoal aqui acompanha, né, as revisões aí da portaria, mas a primeira portaria de potabilidade em água para consumo humano foi essa 56, de 1977. Ela era bem resumida e trazia de formas gerais a importância do monitoramento, né, o que precisava ser feito. Em 1990, entrou radioatividade alfa e beta total. Depois, a gente teve a portaria 518, eu já sou dessa época para frente, então já tinha a necessidade de análise de radioatividade alfa e beta total. A gente teve, em 2011, com a 2914, a alteração do VMP para radioatividade alfa. Antes, ele era 0,1 becquerel por litro, não sei se o pessoal lembra disso, mas em 2011 ele passou a ser 0,5. Essa elevação, né, desse VMP, a gente acredita, e por consultas aí com o pessoal, que foi devido a essa consciência dos níveis naturais de radioatividade que o Brasil apresenta. O valor de 0,1, ele é proveniente da legislação europeia, então o Brasil colocou esse mesmo VMP, mas depois, por levantamento, por histórico, né, teve-se esse entendimento que esse VMP não estava adequado para a natureza geológica brasileira, então eles aumentaram. E também entrou na revisão de 2011 a avaliação do RAD 226 e 228, que também são muito presentes aqui no Brasil e eles são naturais também. Daí, em 2017, a gente teve aquela junção de tudo, que ficou aquele negócio de 300 e poucas páginas, que tem um monte de coisa junto. Não tivemos nenhuma mudança significativa para a radioatividade. E depois, a gente teve, agora, o ano passado, a portaria 888, em maio, que foram as mudanças mais significativas de radioatividade. Então, a gente participou das discussões, das consultas públicas, até por isso que a gente tem aí, a maioria dessas análises são um elemento que a gente não tem no escopo, mas a gente conseguiu se antever, né, e colocar alguns no nosso escopo aí, junto ao Inmetro. E a gente participou dessas discussões, das consultas, e para a gente, do ponto de vista técnico, essas mudanças foram muito positivas e coerentes, segue a tendência internacional. Então, a gente, né, hoje aí sabe que a gente está tecnicamente bem amparado pela legislação, porque antes não tinha muito sentido, vamos dizer assim, em português bem claro, a gente fazia alfa e beta total e depois fazia rádio 226 direto se o resultado dava sim. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que às vezes pode acontecer de dar rádio 226 e é parado por aí. Hoje, a investigação, ela é muito mais detalhada e tecnicamente mais prudente. Vou passar para vocês, né, as principais alterações. Então, primeiramente, mudou o número do artigo, lá na portaria 888, antes era 38, agora é 37, mas basicamente continua a mesma coisa. Então, os níveis de triagem, do ponto de vista radiológico, são as concentrações de atividades de 0,5 para atividade alfa e 1 becquerel por litro para atividade beta total. O que mudou? Caso os níveis de triagem de beta total sejam superados, deverá ser subtraída a contribuição do emissor beta do potássio 40. O potássio 40, ele é um radioisótopo natural, com uma abundância bem expressiva aqui no Brasil, então, ele é um emissor beta. Então, a gente faz a análise da radioatividade beta proveniente dele, quando a gente tem um resultado de beta total acima do VMP, para dizer, esse beta total acima é proveniente ou não do potássio 40 natural do solo. Caso as concentrações de atividade alfa ou de beta total após a subtração da radioatividade beta do potássio 40 permaneçam ainda acima, né, dos níveis de triagem, outra amostra deverá ser coletada e analisada para alfa e beta total. Então, a legislação prevê a gente fazer uma recoleta e analisar novamente.
E isso comprova aquilo que eu falei no início, de, por exemplo, a época de estiagem, a água ficou mais em contato com os sólidos totais ali do fundo, né, sólidos do poço, então acaba trazendo esses elementos na água e contribuindo para resultados acima. Então, é importante a gente fazer essa recoleta. E daí, a portaria diz se os novos valores obtidos, né, para a segunda amostra, ainda estiverem acima dos níveis de triagem, consultar o regulamento específico, que é a posição regulatória da CNEM 301012, que vai detalhar como proceder nessa situação. Então, quando a gente não tem, né, tem a confirmação da álcool beta total, a gente tem que seguir essa posição regulatória da CNEM. Deu um pouco de confusão no começo, como vocês podem observar, porque essa posição regulatória da CNEM, ela entrou em vigor em 2020. E a portaria, a 888, só foi publicada em 2021. Então, nesse um ano, foi, acho que inclusive no mesmo mês, as duas. Esse um ano, a gente ficou, e agora? Tem essa da CNEM, mas ela fala para seguir a portaria de contabilidade, mas a de contabilidade não fala para seguir ela, então ficou uma coisa meio estranha nesse um ano, mas agora as duas já estão batendo aí, tudo encaixadinho, certinho, e a gente já está conseguindo seguir essa sequência aqui lógica da portaria 888. Bom, então, aqui é um resuminho, né, para vocês. A gente fez alfa e beta total, caso beta superior, a gente vai fazer o potássio 40. Se os dois permanecerem ainda superiores, a gente faz a recoleta e análise novamente. É importante falar recoleta, que isso está previsto aqui na legislação. Eu tenho uma alíquota aqui, posso mandar? Não é o adequado é repetir a coleta. E daí, se permanecer ainda acima, a gente vai seguir a posição regulatória da CNEM. Aqui eu coloquei um resuminho para vocês, mas assim, ela é bem extensa, tem bastante detalhes, fica bem claro que quem vai legislar, do ponto de vista radiológico, é a CNEM, e essa comunicação vai ser feita diretamente com o órgão da vigilância. O laboratório, o responsável lá pelo sistema, a gente não vai ter esse contato. Então, a gente vai repassar esses dados lá no CISAGO, e depois a vigilância, né, tem que fazer esse meio de campo aí com a CNEM. Então, voltando um pouquinho, a gente teve a confirmação do resultado positivo lá ainda para a alfa beta total na segunda amostra. A gente vai seguir a posição regulatória, que ela fala o seguinte, que a gente precisa determinar a concentração de atividade dos radionuclídeos específicos naturais da série do urânio 238, que foi aquela que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai fazer o urânio 238, 234, rádio 226, polônio 210 e chumbo 210. E também a gente vai monitorar a série natural do tório 232. A gente vai analisar tório 232 e rádio 228. Potencialmente presentes na água. Por quê? A análise de radioatividade alfa e beta total, ela é uma análise de varredura. Como eu expliquei para vocês, ela vai medir somente a energia alfa e a energia beta, sem o detalhamento de qual radionuclídeo está contribuindo para essa emissão. Então, quando a gente faz essas análises aqui da posição regulatória, eu vou estar determinando a concentração individual de atividade de cada um desses radioisótopos. Então, a CNEM vai conseguir receber esses dados e avaliar, falar, olha, por exemplo, a gente está tendo uma atividade expressiva de tório 232 e rádio 228, então eles vão fazer o estudo com os dados históricos, né, e avaliarem da onde é, natural mesmo, vem daí. Porque os radionuclídeos naturais a gente já conhece, e os artificiais também, né, que são antrópicos, são feitos pelo ser humano, então não é essa o tipo de avaliação que a CNEM busca. A CNEM busca, primeiramente, avaliar esses radionuclídeos naturais, e tem, inclusive, uma nota que fala que outros radionuclídeos podem ser solicitados se necessário. Um ponto muito importante, eu acho, da gente passar também sobre essa posição regulatória, é que a CNEM deixa bem claro que, até que a CNEM avalie a potabilidade
da água, do ponto de vista radiológico, nenhuma medida de restrição ao abastecimento com base no aspecto radiológico deve ser adotada. Isso é importante a gente deixar também aqui pontuado, porque às vezes acontece, olha, deu tudo bem, deu radioatividade, a gente tem que parar no abastecimento, o que vai fazer? A CENEM deixa bem claro que não, que a gente vai reportar os dados para a vigilância, a gente vai fazer esse estudo detalhado desses radionucleidos e a CENEM vai dar o parecer do que fazer ou não, se vai parar ou se não vai parar, se vai monitorar mais algum radioisótopo. Essa é o resuminho da posição regulatória. Vale lembrar vocês que a gente atende a posição regulatória da CENEM, né, em todos esses radionucleidos, e também eles exigem, né, que a determinação desses radionucleidos específicos deve ser feita com um laboratório credenciado, né, acreditado, em técnicas certificadas pela 17025. É importante, antes a gente não tinha isso, agora a gente tem, tá bem claro lá na portaria 888 também, que a amostra para avaliação radiológica deve ser coletada semestralmente na rede de distribuição e no ponto de consumo também. Antes, essa frequência ficava lá nos anexos, né, junto com outros parâmetros, mas agora tem um parágrafo lá falando que precisa ser feito um monitoramento semestral. Bom, portaria 888 terminei, agora eu vou falar um pouquinho de um assunto bem novo, né, assim, está aí também em discussão, está tendo bastante, né, conversas a respeito, em relação às posições europeias, né, da diretiva europeia. A gente tinha até um tempo atrás a diretiva 83 de 98, que nada mais é do que a portaria de potabilidade deles, então os países que exportam para a Europa precisam atender essa posição. E a portaria 83, no ponto de vista radiológico, foi substituída pela 51 em 2013. Tem um parágrafo, que é o 5º, que fala o seguinte: dado que a comunidade é competente para adotar as normas básicas de segurança para a proteção da saúde dos trabalhadores e do público em geral contra os perigos decorrentes das radiações ionizantes, as disposições da presente diretiva, que é a 51, substituem as da diretiva 83 de 98, no que diz respeito aos requisitos para a proteção da saúde do público em geral, no que diz respeito às substâncias radioativas na água destinada para consumo humano. Então, desde 2013, já existe essa EC 51, que exige alguns parâmetros, né, na área de radioatividade para monitoramento da água. A gente teve em 2020 também a revisão dessa diretiva 83, e ela menciona, né, alguns outros parâmetros, né, outros parâmetros aí de potabilidade, mas ela afirma que as substâncias radioativas deverão ser realizadas conforme disposto na diretiva 51 de 2013. Então, ela é a vigente. A gente teve bastante procura aí de clientes para tentar entender, mas mantém-se a 51 ainda. O que a 51 exige? A 51 exige monitoramento do radônio em água, monitoramento do trítio em água e a tal da dose indicativa, né, que a gente também faz. Uma nota importante, né, para fins de curiosidade, que níveis elevados de trítio podem indicar a presença de outros radionucleidos artificiais. O trítio é um radionucleido artificial. Se a concentração de trítio exceder o valor paramétrico, uma análise da presença de outros radionucleidos artificiais deve ser solicitada. Então, da mesma forma que a portaria 888 tem esse segundo passo, vamos dizer assim, caso os resultados sejam acima, a diretiva europeia também traz esse tipo de detalhamento, então ela divide radionucleidos naturais, artificiais, e, né, ela deixa bem claro que caso a gente possua valores paramétricos superados, a gente precisa fazer monitoramentos de radionucleidos específicos.
Então, uma outra informação também é sobre a dose indicativa, também a gente tem bastante dúvida ainda no mercado aqui, porque ela não é exigida no Brasil, mas ela é uma forma de indicar a dose que o indivíduo, né, um indivíduo comum, vamos dizer assim, está recebendo, consumindo 1 ano de água, ingerindo aproximadamente 760 litros de água por ano. Então, esses 3 monitoramentos visam a segurança do ponto de vista radiológico para a população, se a gente for, né, atender lá a Europa. Ai, meu Deus, já terminei. Eu acho que era isso. Acho que seria bacana a gente abrir para dúvidas, né, que se passasse um overview geral da parte de água para vocês. E agradeço já antecipadamente pela atenção. Legal, bacana, obrigado, Camila. No chat não veio nenhuma dúvida, acredito que foi bem esclarecedor, mas se o pessoal que está entre nós aqui quiser abrir o microfone, perguntar alguma coisa, eu, quando era da parte de relatórios, quando vinha qualquer coisa acima do LQ, eu já ficava com medo, né, de emitir, de soltar, né, acredito que muitos entre nós aqui também têm esse receio, né. Então, foi bem esclarecedor que pode ser natural, né? Pode ocorrer. Sim, nem tudo tem que ser abaixo do LQ e do LD, né, Camila? É importante a gente falar sobre isso. Eu agradeço novamente o espaço para a gente estar trazendo nessa discussão. Eu acho legal comentar também que aqui a gente trabalha sempre com, né, double check. Então, se a amostra apresentou o resultado, né, acima do LQ, a gente repete, né, a detecção, a gente faz a leitura novamente da amostra para confirmar aquele resultado. E é isso, a maioria dos casos ainda a gente, né, não tem resultados positivos, mas acontece sim pelos motivos que a gente trouxe aqui hoje. Então, eu acho que essa é uma maneira da gente ver, assim, tirar esse mito, né, do terror, da radioatividade. Ai, que medo, teve uma contaminação, um acidente. Não, gente, não é nada disso. Aqui o Brasil é um país rico em urânio, a parte geológica do Brasil é bem rica, então, assim, fica bem evidente para a gente nesses monitoramentos aí que isso pode sim acontecer. Andressa da Cispar, oi, tudo bem? Levantou a mão aqui, quer fazer uma pergunta? Tudo bom? Acho que seu microfone está bem baixinho, fala um pouco mais alto. E agora? Camila, está ouvindo? Tá ouvindo? Eu acho que eu consigo, mas está bem baixinho também, deixa eu apertar aqui o fone. Por que será, hein? Ai, meu Deus. Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou. Deixa eu te perguntar. Aqui na portaria, fala da que se der acima da beta total, vai diminuir da contribuição do beta Do potássio 40. de potássio, né? Isso. Por exemplo, assim, se eu for solicitar uma análise, eu vou solicitar análise de alfa-beta total. E se der, eu tenho que solicitar, fazer uma outra coleta, ou já sai o resultado, se der acima, vocês já fazem essa subtração. Como que funciona eu como cliente para solicitar isso daí? Tá. É o seguinte, a gente vai receber as amostras aqui, a gente vai fazer o alfa e beta total e a gente vai guardar uma alíquota, uma contraprova, caso a gente precise fazer o potássio 40. A gente termina a análise, se o resultado der abaixo dos 2, o potássio 40 não vai ser necessário, vida que segue. Se o beta total der acima, a gente, o SAC, o pessoal aqui nosso, vai entrar em contato com o cliente, a gente vai falar, olha, a sua amostra ID tal apresentou um resultado acima, e a gente precisa fazer essa análise do potássio 40. Vocês autorizam? É um outro ensaio, então tem, né, uma cobrança à parte, e daí a gente faz a mesma contraprova que ficou aqui, para ser na mesma amostra.
Caso o resultado, depois do potássio 40, a gente faz a subtração, ainda estiver acima, daí vai para a segunda coleta. Então, faz a amostragem novamente e traz a segunda alíquota para repetir o alfa-beta total e, se necessário, o potássio 40 de novo. Entendi. Então, como eu sou um órgão público, eu tenho que colocar um termo de referência. Então, eu tenho que colocar já um item para essa análise. Potássio 40? Isso. Assim, eu acredito que no Ciságua não temos campo para colocar ele, mas ele é um parâmetro que precisa ser realizado caso o resultado ainda esteja acima. Ele não é obrigatório, ele é se a gente tiver um beta total acima. Então, eu faço uma prevenção. Então, eu coloco o item, mas aí eu posso liberar a realização na própria amostra que está aí no laboratório. Precisa ser na mesma amostra. Tá. Entendi. Obrigada. Imagina. Legal, bacana. Obrigado pela contribuição. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida aqui para Camila? É o momento. Tudo certo? 12:01, então. Então vamos. Gravei o tempo, hein, Daniel? Gravou o tempo, parabéns, certinho. Lembrando, pessoal, que preencham a lista de presença para emissão do certificado. Obrigado, Matheus. Matheus falou que a apresentação muito boa. Obrigada, Legal, Matheus. Obrigado, Camila, pela disponibilidade. Esse é o primeiro treinamento, toda terça-feira do último mês. Nós vamos falar sobre laboratório e o próximo é sobre atendimento em laboratório. Então, se você é dono de laboratório e acha que a sua equipe de atendimento não está atendendo muito bem, não está correspondendo às expectativas e quiser treinar eles um pouquinho melhor, a gente vai falar sobre como encantar os seus clientes no laboratório. Então, fica lá para o próximo mês, 30 de agosto. Obrigado, então, pessoal, pela participação. Vai uma pesquisa NPS, de uma escala de 0 a 10, enquanto você indicaria esse webinar. Eu agradeço a presença de todos. E ao GLP também, contem com a Biver e com o GLP também. Obrigado, pessoal. Obrigada, viu? Bom dia para todos. Tchau, tchau.